Então, hoje, dia 31/10, né, de 2020, nossa reunião de estudo mediúnico, tá? Sábado, às 16 horas, o estudo mediúnico do livro Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco e da Raul Teixeira. Então, a gente abre sempre com a leitura do Fonte Viva e depois o estudo. Não te canses. Não nos cansemos de fazer bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore tecido, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa, em que se amargurava, converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e, então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada, e indagou por que motivo era confiada, assim, ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol, e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde, em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. É interessante essas comparações, né, que Emmanuel traz para a gente, e especialmente, né, com relação ao que a nossa visão, né, que é muito limitada, pode parecer uma coisa ruim, uma coisa de sofrimento, então a gente pode acabar, né, desejando viver outra situação, desejando estar passando por outras coisas, não querendo passar pelas dificuldades que a gente pode estar passando nesse momento, mas que são essas dificuldades que vão formar, né, que vão moldar para que a gente possa, então, melhorar. Elas, como ele fala, né, é o ferro que vai forjar o nosso crescimento, ou então a questão da lagarta, né, que então um dia vai se transformar numa borboleta, mas ela precisa passar por esse estágio inicial, isso é necessário, a gente também, a gente precisa passar pelo que é que a gente esteja passando nesse momento, isso é importante. A gente pode não enxergar o propósito, porque a nossa visão, novamente, ela é muito curta, ela é muito fechada, mas que a gente tenha, então, fé e certeza na sabedoria divina de que o que acontece na nossa vida agora é para o nosso melhor. A gente pode achar que não, porque a gente acha que a gente sabe que é melhor para a gente, né? Mas que a gente, então, afaste essa competência para quem realmente sabe, né? Que é espiritualidade. Que a gente confie, tenha fé. Sabe, nessa passagem aí, o que me chamou mais atenção é quando ele fala da transformação da lagarta com o seu corpo feio, né? Depois uma borboleta. E aí eu fiquei pensando, porque minha mãe sempre falava tanto isso, assim, que na hora que ela estava sentindo as dores do parto, que ela sempre falava assim, nunca mais eu quero passar por isso, é uma dor muito forte, é uma dor assim, que depois que ela estava com os filhos dela no braço, ela nem lembrava mais da dor, né? Era uma dor assim que aquilo passou, que acabou. Muitas vezes a gente tem falado no que a gente precisa fazer na questão do sofrimento e tudo, mas a gente esquece que tudo isso vai ter um retorno, vai ser coisa boa para a gente, né? O sofrimento pior é quando a gente se desvia daquilo que a gente precisa fazer, né? No sofrimento que você está numa correção, ele não pode ser tão assim, vamos dizer, que a gente não possa pagar, você está entendendo? Eu acho que quando a gente tiver
mais consciência do que a gente é, que as pessoas estiverem se respeitando mais, que as pessoas tiverem mais, mais assim, fraternidade, né? Menos egoísmo, que a gente esteja mais dividindo as coisas, né, de forma mais tranquila. Eu acho que a gente mesmo é que vai colher tudo isso de bom, né? Igual a lagarta, que ela depois ela vai se transformar, ela vai ficar linda a borboleta com as suas cores e tudo. E vai ser muito mais livre do que aquele corpo preso ali, né? A gente não tem noção desse tempo que a gente tem que passar, que é a forja, como a Ana disse, né? A forja que está ali colocando a gente no jeito. E normalmente a gente reclama dela, né? E ela é uma coisa que está nos corrigindo, não é? Que está ali nos orientando. Então, eu só pensei nisso, que muitas vezes a gente tem falado do sofrimento, porque realmente a gente se prende muito na questão do sofrimento, né? Mas nós vamos ter o retorno. Nós vamos ter o retorno. Eu acho que é mais difícil você estar fora de Deus. Quando você está fora dos desígnios de Deus, é muito mais complicado. Agora, quando você está no sentido da reparação, é bem mais tranquilo, não é? É porque você tem uma força a mais, porque você sabe por que que você está fazendo aquilo, né? É isso. Eu acho que a lição, o que ficou para mim foi isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, É, e considerando também que a gente, por não ampliar a nossa visão do ponto de vista espiritual, a gente acha que o nosso sofrimento é para sempre, né? É uma eternidade. Mas se a gente conseguisse elevar a nossa visão, a nossa percepção da vida do ponto de vista espiritual, os sofrimentos aqui na Terra, os obstáculos, dificuldades por que temos que passar, seriam vistos como realmente são, só experiências para o nosso espírito. E, na verdade, oportunidades que a bondade de Deus nos oferece para que conquistemos a nossa felicidade na recuperação dos débitos e para que a gente se aprimore, conquiste virtudes, né, e créditos além disso. Eu lembrei também da história de Lívia, que foi esposa do senador romano Públio Lentulus, foi uma das reencarnações de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, e que ele nos traz essa mensagem para que a gente saiba aproveitar bem o nosso tempo aqui na Terra. Ele coloca na introdução do livro: eu compartilho a minha história para que vocês saibam a oportunidade que vocês têm e que não a percam, porque isso não vai voltar, não volta. Vai haver outra situação que você pode se esforçar para trabalhar e aproveitar, mas aquela oportunidade passou. E porque ele, naquela reencarnação, poderia ter adotado o cristianismo, que ele viveu na época do Cristo. E como senador romano, poderia ter feito muito bem, né, em nome de Jesus aqui na Terra, num cargo da importância dele. Mas ele não se decidiu por isso, né? Ficou preso às convenções terrenas, a essa visão imediatista. Se tivesse, né, já conseguido elevar a sua visão para o patamar espiritual, ele teria aceitado. Mas a sua esposa se converteu, a Lívia, se tornou cristã e cristã verdadeira, fervorosa. Tanto é que acabou se colocando no sacrifício final. Ela deu a sua vida no lugar da sua escrava para ser sacrificada no circo romano, ser morta pelas feras, né, pelos leões. E isso não está no livro, mas que depois é um comentário até numa palestra de Divaldo Franco que ele fala que Lívia, né, ela passou 25 anos nessa encarnação como cristã e nunca mais teve que reencarnar. Nunca mais precisou retornar aqui para a Terra, sofrer e recuperar alguma coisa e ter mais o que aprender aqui. Enquanto que Publio Lentulus, que hoje conhecemos como Emmanuel, precisou de 3 séculos, 300 anos, para poder rever a Lívia, a sua esposa, aquela mulher que ele amava. Ou seja, esses 25 anos que ela se dedicou
profundamente ao cristianismo, ao amor ao próximo, e ela nunca mais precisou reencarnar, em comparação ao quanto que ele poderia ter feito e desperdiçou a oportunidade. E que ele precisou de tanto tempo para poder conquistar essa chance de novo, né? Só com o advento do Espiritismo, quase 2.000 anos depois, que ele pôde contribuir para o trabalho de Jesus, como ele poderia ter contribuído na época. Então, para a gente refletir, né? Quanto mais que uma vida dura e seja cheia de sofrimentos, que é difícil a gente se resignar e ter a aceitação da vontade de Deus, mas por mais que seja longa, 60, 70 anos, até 100 anos de vida aqui na Terra, o que é em comparação com a imortalidade do espírito? E se nós soubermos viver bem, aproveitar bem essas experiências, já vai ser uma imortalidade cheia de felicidade. Eu concordo com você quando você diz que ele, muito do problema ali do Rubio, né, era porque ele colocava tudo por um aspecto material apenas, né? Enquanto que a Lívia, ela já se projetou espiritualmente, e por isso ela teve uma visão muito mais ampla, né? E quando ela estava para morrer, eu lembro que ela falava assim, eu vou ter a honra de morrer por isso, que eu sei que a minha honra, a minha morte não vai ser em vão, né? Que isso vai chamar a atenção. E realmente o livro descreve que aquilo foi de uma selvageria tão grande que outras pessoas ficaram chocadas, né? Com as atitudes ali dos líderes romanos, inclusive o próprio Públio, né? E realmente a história é muito bonita. Ela fala mesmo que ela foi a última reencarnação dela aqui, né? E que ela já foi para outros patamares, ela já foi cuidar de outras coisas, mas que ao mesmo tempo ela também está dando assistência, né? Para várias pessoas aqui mandando sua mensagem de luz e tal. É uma história muito bonita, bem colocada, inclusive, viu, Lucas? Bem colocada a história dela, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a prece? Eliane, quer fazer essa prece agora? Faz para gente a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, pedindo a proteção divina nesse momento, nossa que possamos nos engrandecer, os nossos corações, nossas mentes, e poder aprender um pouco, Senhor, para colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações diárias, e agradecer, Senhor, por tudo que recebemos da espiritualidade maior. Pedimos a permissão para nos acompanhar nesse estudo de hoje, dizendo graças a Deus e graças ao Pai maior, que assim seja. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós paramos da pergunta 20, foi isso? Confere? Sim. Pode o médium, em algumas comunicações, não conseguir evitar totalmente as atitudes desequilibradas dos espíritos comunicantes? Que responde Edivaldo. À medida que o médium educa a força nervosa, logra diminuir o impacto do desequilíbrio do comunicante. É compreensível que, em se comunicando um suicida, não venhamos a esperar harmonia por parte da entidade em sofrimento. Alguém que foi vítima de uma tragédia, sendo arrebatado do corpo sem o preparo para a vida espiritual, apresentará no médium o estertor do momento final, na própria comunicação, algumas convulsões em virtude do quadro emocional em que o espírito se encontra. Há, porém, certos cacoetes e viciações que nos cumpre disciplinar. Há médios que só incorporam, entre aspas, termo incorreto, isto é, somente dão comunicação psicofônica se bocejarem bastante. Para dar um toque de humor, quando eu comecei a frequentar a casa espírita na minha terra natal, a primeira parte era Um Deus nos acuda, porque as pessoas bocejavam e choravam demasiadamente. Eu, como era um médium principiante, queria que também deveria bocejar de quebrar o queixo.
A médium principal, que era uma senhora muito católica, iniciava as comunicações sempre depois de intermináveis bocejos e tosses que a levavam às lágrimas. Hoje, não bocejo nem no meu estado normal. Quando eles vêm, eu cerro os dentes e os evito. É lógico que uma entidade sofredora impregna-nos de energia perniciosa, advindo o desejo de exteriorizar pelo bocejo. É uma forma de eliminar toxinas, mas nós podemos eliminá-las pela sudorese, por outros processos orgânicos, não necessariamente o bocejo. Há outros médios que têm a dependência de, todas as vezes em que vão comunicar-se os espíritos, bater na mesa ou bater os pés, porque se não baterem, não se comunicam. Lembro-me de uma vez em que tivemos uma mesa redonda. O presidente da mesa era um homem muito bom, muito evangelizado, mas não havia entendido bem a doutrina, tendo ideias doutrinárias muito pessoais. Ele perguntou-me quando é que o espírito incorpora no médium, mas logo respondeu: a gente chupa, chupa até engolir. Não é verdade, não é verdade? São cacoetes destituídos de sentido e lógica. Os médiuns têm o dever de coibir o excesso de distúrbios da entidade comunicante. Na minha terra, vi senhoras que se jogavam no chão e vinham os cavalheiros prestimosos ajudá-las. Graças a Deus eram todas magrinhas. O médium deve controlar o espírito que se comunica, para que este lhe respeite a instrumentalidade, mesmo porque o espírito não entra no médium. A comunicação é sempre através do perispírito, que vai oferecer campo ao desencarnado. Todavia, a diretriz é do encarnado. Eu achei engraçado essa coisa do bocejo, que eu sempre achei que quando, em algumas reuniões, eu ficava assim, fora do normal com relação a isso, e eu nunca tinha visto nenhuma explicação a respeito do bocejo. A primeira vez que eu ouvi falar alguma coisa sobre isso foi aqui. Eu ficava bocejando, eu ficar com vergonha, né? Agora eu tenho mais vergonha ainda, porque eu sei que aquilo é um descontrole da minha parte. Né? Aí eu fico mais envergonhada ainda, mas assim, de verdade, era uma coisa fora do normal, né? Que você está ali cedendo ectoplasma, um monte de coisa, né? Que eles estão participando, trabalhando ali, juntando, mas que não tem o porquê da gente fazer isso, né? Uma vez que é até desagradável, por exemplo, um palestrante ficar vendo a pessoa abrir a boca o tempo todo, ou ficar até chorando, quase caindo. É muito chato isso, né? Então, assim, até por amor ao próximo, né, e respeito também às pessoas que se prepararam para estarem ali fazendo as palestras, é importante a gente aprender a se controlar com relação a isso. Pelo menos foi a orientação que o Divaldo nos deu, né? Que realmente a gente ia ter vontade de fazer isso, mas que era para a gente se controlar. E a partir do momento que a gente vai avançando aí nessa coisa da mediunidade, de estudar cada vez mais, que a gente possa diminuir isso, né? Cada vez mais da passividade ali de forma tranquila para ajudar aquele espírito, sem fazer essas coisas todas, né? Mesmo porque a gente tem orientação para isso, né? A gente vai ajudar aquele espírito, o médium doutrinador vai estar ali orientando, né? Vai estar ali ajudando para que aquela pessoa possa receber aquela informação ali espiritual que é necessária naquele momento para ela fazer. Mas, assim, de tudo isso, eu acho que o mais importante é a boa vontade do médium de ajudar aquele espírito. Vocês entendem? A psicofonia, ela tem esse... Pelo menos eu sempre encarei desse jeito, né? Eu sempre encarei assim, que era uma chance da gente acalmar o espírito, né? Da gente acalmar aquele espírito que vem. E às vezes você esquece, olha, vai por mim. Quem está ali na psicofonia, muitas vezes você vem com uma pessoa tão assim, às vezes é tão agressivo, é tão... que você fica controlando o que ela está falando, os gestos dela, né? Isso é muito comum. Eu posso falar de carteirinha, eu sei o que eu estou falando, às vezes eu fico me preocupada para não ficar fazendo coisa que não devia, que às vezes o espírito lança a gente para fazer coisa que a gente não quer, né?
Então, eu fico ali tentando me controlar, sendo que o mais importante era a gente, como médium, né, e uma pessoa que está ajudando aquilo ali, a gente permanecer em prece e pedir por aquele espírito. Pedir que a nossa energia possa acalmar aquele espírito, né? Que aquela energia possa tranquilizá-lo para que ele possa ouvir o que o médium doutrinador está falando para ele. Eu acho que isso é o mais importante, pelo menos na minha cabeça simples de, né? Eu não sou nenhum expert nisso tudo, mas pelo que o tempo que eu tenho ali, é isso que eu vi, que é o mais importante, né? Da gente tentar ajudar aquele espírito para isso. Porque eles vêm tantas vezes tão assim perturbados, tão às vezes por causa do acidente ou por causa do tipo de morte, eles vêm com dores físicas que a gente às vezes até sente, né? A gente sente as dores físicas deles. E isso distrai. Concorda comigo? A gente pega, por exemplo, uma pessoa que morreu assassinada. E ela está com um tiro doendo ali, no perispírito dela está doendo. Aquela dor, às vezes, é tão aguda que a gente, que é médium, a gente se distrai. A gente se distrai, que é a dor que a gente vai sentir ali. Então, o que eu penso? Que é uma forma de você perder aquilo que você pode fazer, né? Quanto mais a gente tiver foco, olha, eu vou ajudá-lo ali agora. Ele não tem mais o corpo físico, então dá para ajudar, dá para dar um passe para amenizar, né? Dá para fazer um monte de coisa ali. Bom, acho que eu falei demais. Querem falar um pouquinho? Eu fiquei com vergonha também, porque eu tenho muito essa questão do bochecho, que vinha as lágrimas também. E eu nunca também tinha visto explicação nenhuma. E eu achava que era involuntário, mas pelo visto, né? A gente tem que controlar, né? Trabalhar isso aí. E eu fiquei envergonhada agora, mas vamos trabalhar nesse sentido. Eliane, o engraçado é que ele ensinou para a gente o que a gente tem que fazer, serrar os dentes. Agora a gente vai fazer isso, né? Vai serrar os dentes e vai, deixa. Não pode, né? Porque senão também, né? É chato, é constrangedor. Eu, de verdade, na hora que eu li, eu já tinha lido há uns 2 meses atrás, eu li de novo agora. Foi isso que eu pensei. Eu falei, gente, eu faço tanto isso, que eu tenho vergonha. Tenho vergonha, né? Mas, bom, graças a Deus eu já teve orientação agora. Também vou só chamar a atenção o seguinte, que uma coisa muito comum quando as pessoas estão começando a questão da mediunidade, começando a trabalhar na mediunidade, é essa coisa do temor, principalmente na psicofonia, né? Muitas pessoas têm medo, assim, eu tenho medo de receber esse espírito, né? Então, assim, eu me lembro que no começo, eu vou rapidamente, porque já vi que está em cima da hora, né? Vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Eu já estava estudando a mediunidade há algum tempo, e os espíritos se aproximavam de mim, eu sentia a presença, mas hoje eu sei que já estava dando, né, a passividade ali, mas eu não queria assumir aquilo, porque eu tinha medo, porque fui criada em outra religião, né? As pessoas falam muito sobre isso, então eu tinha muito medo dessa coisa da psicofonia. Eu achava assim que eu ia perder o controle. Eu não penso mais nisso, né? Eu acho que nós temos uma equipe maravilhosa em Gamaliel. Nós temos uma equipe espiritual maravilhosa em Gamaliel. Os espíritos que foram destinados para que a gente pudesse trabalhar ali são espíritos que a nossa equipe consegue fazer a diferença de alguma forma. Vocês estão entendendo? Isso é ter fé, né? Eu tenho fé que eles estão trabalhando e se nós não acreditarmos nisso, nós estamos desmerecendo o trabalho desses espíritos que nos assistem na nossa casa. Então, se eles estão ali na organização para serem atendidos, é porque nós conseguimos ajudar de alguma forma. E aquilo, aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, que nosso foco nessa hora tem que ser o amor. Porque se a gente vai receber aquela pessoa por amor a Deus, nosso Pai, por amor a Jesus,
por amor a esse trabalho maravilhoso que ele nos deu para fazer. Só esse amor vai apagar um monte de coisa. Na hora que esse espírito chegar perto de você, ele já não vai estar mais do jeito que ele estava antes. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito importante a gente não temer nesse sentido. Mostrar fé na nossa equipe. Mostrar fé na nossa equipe. Agora, que nós temos ataques, nós temos. Isso faz parte da vida, tá certo? Faz parte da vida. A gente vai ter ataque de tudo que é jeito. Mas o que é importante? A gente querer trabalhar para Jesus e fazer de coração e fazer bem. À medida que a gente conseguir. Porque é claro que nós somos imperfeitos. Mas à medida que a gente conseguir, a gente precisa ser ousado em Jesus. Sabe o que é isso? Precisa ser ousado nesse... Eu acho que eu sou abusada nesse ponto. Porque se eu acho que Jesus está comigo, meu irmão, eu não temo nada. Eu tenho dessas coisas, né? E a gente sabe que às vezes a gente cai, né? Mas é isso. Vai ficar, por mim, hoje, só essa leitura já deu muita coisa para a gente falar, né? A gente pode melhorar muito na questão do bocejo, né, Eliane? Eu acho que a gente pode melhorar muito. Eu sou terrível, eu acho que pode melhorar. Graças a Deus, a gente pode prestar atenção nisso. E eu achei ótima a dica dele de engolir a roupa, a gente engolir, bora engolir, né? Vou seguir a dica. E vamos levar adiante, né? Deus quiser. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só me chamou a atenção essa comparação que ele faz com um instrumento, né? Porque é muito bom para a gente entender e também entender o papel do médium, da responsabilidade dele. Tratar nós como um instrumento. E assim como um violino, por exemplo, precisa de muito cuidado, ele deve ser tocado, logicamente, por um violinista. Não vai dar para qualquer um, porque ele não vai saber tirar a música dali. É preciso muito estudo, muito esforço e muito cuidado para tratar bem aquele instrumento. Então, da mesma forma, você tem que se tratar como um instrumento naquele momento de comunicação e um instrumento para a própria recuperação daquele espírito. E por isso também impondo esse cuidado com o seu próprio instrumento, com o seu próprio corpo. Porque se você deixar o instrumento estragar de alguma maneira, para ele se recuperar depois, é muito difícil. Às vezes até impossível na mesma reencarnação. Então, isso que ele chama a atenção é muito importante para que a gente tenha em mente, né, esse cuidado na hora da comunicação e que é preciso também buscar, como você falou, se concentrar no reequilíbrio daquele espírito. Porque os espíritos que são recebidos na reunião mediúnica, eles estão tão perturbados que eles precisam mesmo estar ali com pessoas encarnadas como nós para conseguirem tirar algum proveito. Porque os espíritos não conseguem nem ter um auxílio ali direto só do plano espiritual, porque eles não conseguem nem enxergar outros espíritos que não estão na mesma condição tão material quanto a deles. Então, ali é o momento para que eles consigam ir se recuperando e recebendo a ajuda da espiritualidade superior, que eles não conseguem. Então, que a gente tenha, né, essa visão e a importância do cuidado e do controle, né, do médium que a gente deve ter. Muito bem, é isso mesmo, né? E aos poucos, estudando e exercendo a mediunidade, né? A gente vai conseguir, né, melhorar muito, se Deus quiser, tá bom? Agora nós vamos fazer a prece final e depois nós damos uns recadinhos, tá? Jussara, você vai fazer a prece final? Senhor Jesus, que estivesses na terra entre nós, pelos desígnios do nosso Pai, trazendo-nos o seu ensinamento de amor, mostrando-nos o verdadeiro sentido da vida
que é o entendimento de que somos seres espirituais, viajores do tempo, passando aqui, ali, ou alhures, pelas diversas moradas que nosso Pai tem, para que, ao longo do tempo profundo, possamos evoluir no sentido de servir e amar. Estamos na Terra, num planeta que aprende a amar, porque somos ainda muito truculentos, violentos, ainda espíritos num mundo de provas. E nos preparamos, Senhor, para a libertação. Essa doutrina de amor, apregoada pelo Cristo e espalhada pelos seus apóstolos, foi sendo desvirtuada e muitos de nós, muitas vezes, esquece por absoluta falta de estudo, esquece os princípios morais da sua doutrina. O Espiritismo vem trazer para nós a consolação prometida, mostrando com o seu lado de doutrina filosófica a moral do Cristo, a mediunidade como ferramenta para a nossa evolução espiritual e nos ensina a raciocinar, como Jesus havia nos ensinado lá atrás. Nossa fé nos curaríamos e que nós orássemos e vigiássemos, porque quando estivéssemos sobrecarregados, Ele nos aliviaria, pondo nos nossos ombros apenas os fardos que nós conseguíssemos carregar. Temos tão pouco a pedir, Senhor, e tanto a agradecer. Por tantas existências que já tivemos, por tanta riqueza de ensinamentos que os sábios, os homens mais santos, os espíritos mais iluminados já têm deixado para nós, além da contribuição do nosso irmão Jesus, Filho de Deus, governador deste planeta, e que se responsabilizou perante Pai pelas nossas trajetórias evolutivas. Que nós sejamos capazes, cada dia mais, de fazer jus a este voto de confiança que o Mestre deposita nos ombros de cada um de nós, sem que isto nos seja pesado. Em nome de Deus, nós agradecemos pela nossa reunião e agradecemos por tudo que nós recebemos durante essa semana, que eu gostaria de dizer aos nossos amigos que foi muito além do menino da Eliane. Nós fizemos orações para outras pessoas que nos pediram e oportunamente a gente conta para vocês. Muito obrigado, Senhor, que tenhamos toda uma boa semana e que assim seja.